Olá, meu nome é Henrique, eu trabalho na FK Partners como professor de finanças e conteudista. Nesta oportunidade, nós vamos tratar sobre os modelos de índice e multifatores. O modelo de índice mais conhecido é denominado CAPM. Ele é conhecido pelo fato de existir apenas um único fator que envolve o modelo. Vamos a ele. O CAPM é exemplo de modelo de índice de um único fator, beta. Ocorre que o CAPM tem uma deficiência evidente. Ele não captura o movimento entre as ações, ou seja, ele não explica corretamente a correlação entre elas. São três os principais tipos de modelos multifatoriais. O primeiro, fatores macroeconômicos. Este modelo se baseia num retorno esperado de um ativo e também no consenso dos analistas em relação a fatores macroeconômicos. Caso haja alguma surpresa em relação àquele consenso, o modelo é definido de forma a haver uma sensibilidade da ação e do preço dela em face dessa surpresa. Os principais indicadores utilizados são três: surpresa no ciclo de negócios, surpresas de taxa de juros e surpresas de inflação. Temos também o segundo tipo, fatores microeconômicos ou fatores fundamentalistas. Neste caso, não há definição de surpresas ou de consensos, mas sim de valores normalizados para indicadores em múltiplos utilizados na análise fundamentalista. Os principais são capitalização de mercado e preço-lucro. Temos também o terceiro fator, que é fatores baseados em indicadores estatísticos. Este modelo usa técnicas quantitativas, tais como componentes principais e análise fatorial, para identificar fatores que influenciam o preço da ação, mas tem como deficiência o fato que tais fatores não têm uma interpretação econômica clara. Vamos a um exemplo sobre o modelo fatorial macroeconômico. Neste exemplo, nós partimos de um retorno esperado e vamos também utilizar o primeiro fator, a surpresa em relação ao PIB, e como segundo fator, a surpresa em relação à taxa de juros. Nesta modelagem, temos um retorno esperado de 10%, ou seja, o que o ativo irá render caso não haja surpresas em relação aos outros fatores. Partindo desse retorno esperado de 10%, observamos que o PIB ficou 2% acima do que estava esperado no consenso dos analistas e a taxa de juros 1% abaixo daquela que estava projetada. Sendo assim, temos os betas de cada fator específico. O beta, ou sensibilidade do ativo à surpresa do PIB, foi estabelecido em 2, e o beta 2, que é a sensibilidade do ativo em relação à surpresa da taxa de juros, está fixado em menos 0,5. Ademais, temos que ter em mente que o modelo não se exaure nesses três itens: retorno esperado, surpresa do PIB e surpresa de juros, porque podem haver circunstâncias únicas relativas à empresa que devem estar precificadas no modelo. Sendo assim, temos o último item da modelagem: o termo de erro, ou seja, o retorno surpresa específico da empresa, que está definido em 2%. Em face dos dados anteriores, é possível perceber que o retorno da ação tende a ser maior que o esperado, pois tanto a surpresa em relação ao PIB quanto em relação à taxa de juros são consideradas positivas em face do beta de cada surpresa. Em outras palavras, o retorno efetivo da ação foi mais alto que previsto porque a ação foi positivamente impactada por surpresas de PIB, juros e eventos específicos da empresa. É possível perceber, especificamente em relação à taxa de juros, que mesmo com um número negativo, ou seja, um decréscimo de 1% daquilo que esperávamos, a sensibilidade da ação para este fator era também negativo. Ou seja, para chegarmos a esta conclusão, basta substituirmos diretamente estes indicadores nesta fórmula. Ou seja, efetuamos essa operação e verificamos que o retorno final estimado pelo modelo foi de 16,5%. É importante ter em mente três aspectos. O modelo levou em consideração, além do retorno esperado, a surpresa do PIB, a surpresa dos juros e a surpresa da empresa. Em face dos cálculos, ambos foram positivos. Por fim, temos um modelo de precificação por arbitragem. O Arbitrage Pricing Model, também conhecido como APT, descreve a relação de equilíbrio entre os retornos esperados para carteiras bem diversificadas e suas múltiplas fontes de risco sistemático. Este modelo parte da premissa de que não há oportunidade de arbitragem, ou seja, de lucro sem risco, pois os recursos disponíveis para os investidores são ilimitados e, com isso, eles podem aproveitar as oportunidades rapidamente e fazer com que os prêmios de risco e os fatores de beta
chegue numa situação de equilíbrio rapidamente. Eis um exemplo de modelagem como APT. Os fatores de beta foram definidos como o fator 1, 1,5 e o fator 2, 2. Os prêmios dos fatores 0,03 para o fator 1 e 0,0125 para o fator 2. A taxa de livre de risco foi definida em 5%. Qual seria então o retorno esperado desta carteira? Para obtermos esta resposta, basta substituirmos diretamente nesta fórmula os dados informados anteriormente. Sendo assim, o retorno esperado será de 12%. Com esta conclusão, finalizamos a apresentação sobre modelos de índice e multifatoriais. Espero revê-los em breve.